A cidade de Lisboa zumbia com uma energia que parecia quase elétrica naquela primeira segunda-feira de maio. As luzes ofuscavam as minhas memórias mais amargas. Por um instante, quase que me faziam esquecer tudo. O baile de gala do Met, sabe-se bem, é um evento de luxo inquestionável. Lá em cima, no topo daquela escadaria colossal, eu sabia que ele estaria. Pedro Silva, o homem que me tinha triturado até o pó. Respirei fundo. O vestido, um schiaparelli em ouro líquido, parecia fundir-se com a minha pele, pesado e frio, mas estranhamente reconfortante. As joias, as joias. O diamante coração, com os seus 40 quilates de amarelo intenso, brilhava no meu pescoço, uma peça que não via a luz do dia desde 1950. Ninguém me reconheceria à primeira. O cabelo, agora um castanho avelã cortado num bob assimétrico, era duro, elegante, uma armadura contra o mundo. A postura, cada passo que dava, parecia carregada de uma confiança quase radioativa. Eu tinha o treinado, sim, tinha trabalhado cada músculo, cada curva, cada inflexão da minha voz. Mas a confiança, essa, vinha de outro sítio. Recordo-me daquela manhã, 3 meses antes, de ter olhado para o meu reflexo no espelho sujo do motel. Anna Sterling, a dona de casa quebrada, não existia mais. Estava a olhar para Anna Hart, a mulher que estava prestes a recuperar tudo o que lhe foi roubado. Mas antes de chegar aqui, naquele tapete vermelho que tantos sonham pisar, houve uma altura em que a minha realidade era feita de cheiro a cigarros e neon intermitente. Aquelas semanas, depois de Pedro me ter deitado fora como lixo, foram uma névoa densa de luzes fluorescentes e café barato. Tentar ficar em Lisboa era impensável. O custo de vida era insuportável e o risco de dar de caras com alguém que conhecia era demasiado grande. Agarrei num autocarro para a margem sul, Setúbal talvez, e encontrei um motel decrépito perto de um parque industrial sem vida. O Starlight Inn era o nome. Custava 65 euros por noite, cheirava a tabaco velho e o letreiro de neon lá fora piscava com um zumbido que tornava impossível dormir. Sentei-me na ponta do colchão irregular a contar o pouco dinheiro que me restava. Depois de levantar o cheque, sim, aquele cheque de 25 mil dólares que Pedro, com a ajuda da sua advogada Sofia Almeida, me atirou, tinha comprado um telemóvel pré-pago e um portátil usado numa loja duvidosa. Precisava de um emprego, mas o meu currículo era um cemitério. 2014-2024, gerente de lar. Tentei vagas de assistente administrativa, recepcionista, até vendas. Mas no minuto em que pesquisavam o meu nome, Anna Sterling, viam as manchetes. A separação dos Silva. Como o magnata da tecnologia se tinha livrado do seu peso morto. Ninguém queria contratar a ex-mulher desgraçada de um bilionário da tecnologia. Eu era uma responsabilidade. À terceira semana, a realidade apertou. Os 25 mil euros estavam a desaparecer depressa. Comia noodles instantâneos e lavava a roupa na banheira. A mulher que costumava organizar galas para a alta sociedade lisboeta estava agora a esfregar manchas de uma camisola de algodão de há 10 anos com sabão de hotel. Às vezes, à noite, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai, na forma como ele sempre dizia: nunca confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele referia-se aos vendedores na Feira da Ladra, mas agora entendi de uma forma diferente. O luxo de Cascais, as promessas, tudo parecia bom demais. Demasiado perfeito. E a perfeição não existe. Isso eu aprendi da maneira mais difícil. Uma terça-feira à noite, uma tempestade castigava as janelas do motel. Estava deitada na cama, a olhar para as manchas de água no teto, quando o telemóvel vibrador que tinha comprado, um desses burner phones, como se diz, tocou. Ignorei. Ninguém tinha este número, a não ser as poucas agências de trabalho temporário a que tinha enviado o currículo, e eles costumavam enviar e-mails. Voltou a vibrar,
E outra vez. Peguei nele. Número desconhecido. Olá, respondi, a voz rouca por falta de uso. É a Anna Hart? Perguntou uma voz masculina, grave, com um sotaque que me pareceu suíço ou alemão. Usou o meu nome de solteira. Quem é? Perguntei, a garganta seca. O meu nome é Carlos Penhaligon. Ligo do Credit Suisse, filial de Zurique, serviços de clientes privados. Sentei-me à direito. Eu não tenho contas convosco. Se isto é uma chamada de vendas... Não é uma chamada de vendas, senhora Hart. Temos tentado localizá-la há 6 meses. A sua correspondência anterior foi interceptada. Parece que a sua correspondência na residência Silva estava a ser filtrada. O meu coração falhou uma batida. Pedro, ele controlava o correio, os servidores de e-mail, tudo. Interceptada? Do que é que está a falar? Senhora Hart, conhece o Fundo Vanguard? Não. O seu tio-avô, Alistair Hart, ele faleceu em Lyon, em fevereiro passado. Franzi a testa. Não conheço nenhum Alistair. O meu pai disse que todos os seus parentes tinham morrido na guerra. O seu pai, Carlos fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, era um homem que valorizava a privacidade acima de tudo. Ele distanciou-se da fortuna da família para viver uma vida humilde no Alentejo. Ele queria que tivesse uma educação normal, mas a linhagem Hart é extensa. E com o falecimento de Alistair, é a única herdeira sobrevivente da linha direta. Agarrei o telefone. Isto parecia um golpe. Um daqueles e-mails de príncipe nigeriano que se tornaram realidade. Olhe, não tenho dinheiro para vocês roubarem. Estou num motel em Setúbal. Nós sabemos, disse Carlos. Temos a geolocalização deste dispositivo. Não quisemos abordá-la até termos a certeza de que era a senhora Hart. Não estou a pedir dinheiro. Estou a pedir a sua permissão para executar a transferência de propriedade. Propriedade de quê? Para o Grupo Aurora e os bens líquidos associados detidos nos fundos das Ilhas Caimão e da Ilha de Man. Soltei uma risada. Um som seco, histérico. Ok, Carlos, vou entrar no jogo. Quanto é que vale este bem líquido? Houve silêncio do outro lado. Depois o som de teclas. A avaliação atual do fundo pós-imposto é de aproximadamente 850 milhões de euros. Ou seja, cerca de 920 milhões de dólares americanos. Isto não inclui a carteira imobiliária no Mônaco e a vinha na Toscana. Deixei cair o telefone. Estatelou-se no chão laminado e barato. Olhei para ele como se fosse uma bomba. 900 milhões de dólares. O meu pai era professor de história do ensino secundário. Ele conduzia um Ford Focus. Peguei no telefone, as mãos a tremer incontrolavelmente. Isto não tem piada. Garanto-lhe, senhora Hart, estamos a falar muito a sério. No entanto, há uma complicação. Claro, havia sempre uma complicação. Lá vem, sussurrei. Os termos do testamento de Alistair exigem que o herdeiro reclame fisicamente a herança na sede em Zurique dentro de 1 ano da sua morte. O prazo é esta sexta-feira, às 5 da tarde. Olhei para o relógio. Era terça-feira à noite, tinha 3 dias. Eu não consigo, gaguejei. O meu passaporte estava no cofre da Penthouse. Pedro está com ele. Não posso sair do país. Estamos cientes da situação com o Sr. Silva, disse Carlos, a voz descendo um tom, tornando-se mais fria. A empresa tem estado a monitorizar os processos de divórcio. Achamos o acordo. Desagradável. Não consigo um passaporte em 3 dias sem o meu antigo. Estou presa aqui. Senhora Hart, disse Carlos, e pela primeira vez houve um toque de divertimento na sua voz. É agora a acionista principal de um dos maiores conglomerados de logística da Europa. Nós não voamos em voos comerciais e não esperamos pela segurança dos aeroportos. O que é que está a dizer? Estou a dizer que um carro está a 2 minutos do seu motel. Levará a senhora ao aeroporto de Cascais. Não faça malas. Deixe os sacos do lixo. Deixe a miséria. Leve apenas a si mesma.
Levantei-me, fui até a janela e puxei a cortina suja. Lá fora, no parque de estacionamento encharcado do Starlight Inn, um elegante Maybach preto parou, parecendo uma nave espacial entre as carrinhas e os sedãs enferrujados. Um motorista de fato completo saiu, segurando um guarda-chuva. Senhora Hart, a voz de Carlos veio do telefone. A sua vida está prestes a mudar, mas tem de sair pela porta. Olhei para o quarto, o papel de parede a descascar, os noodles instantâneos. Depois, pensei na cara de Pedro quando me disse que eu valia 25 mil euros. Agarrei o meu casaco. Não olhei para trás. A viagem para o aeroporto de Cascais foi silenciosa, exceto pelo zumbido dos pneus do Maybach no asfalto molhado. Sentei-me na parte de trás, a tremer ligeiramente, apesar dos bancos de couro aquecidos. Continuava à espera que o carro parasse, que o motorista se virasse e me dissesse que era um erro, ou pior, uma partida orquestrada por Pedro para me humilhar pela última vez. Mas o carro só parou quando chegaram a um hangar privado, guardado por um portão que abriu automaticamente a sua aproximação. No asfalto estava um Bombardier Global 7500. Era enorme, elegante e pintado num azul noite mate. Os motores já estavam a aquecer. Um zumbido agudo que cortava o ar noturno. O motorista abriu a minha porta com o guarda-chuva pronto. Por aqui, senhora Hart. Saí. O vento agitava o meu cabelo no meu rosto. Olhei para a minha roupa. Tênis gastos, jeans mal ajustados e um casaco que tinha comprado numa loja em segunda mão, em Setúbal. Parecia que estava ali para limpar o avião, não para embarcar. No topo das escadas, uma hospedeira de bordo chamada Clara, impecavelmente vestida com um uniforme azul marinho, esperava. Não pestanejou com a minha aparência. Bem-vinda a bordo, senhora Hart. Temos uma muda de roupa preparada para a senhora na Master Suite, caso queira refrescar-se antes da descolagem. Estaremos em Zurique daqui a 7 horas. O interior do jato era diferente de tudo o que Pedro alguma vez tinha fretado. Pedro era novo rico. Gostava de jatos chamativos com acabamentos dourados. Este era diferente. Isto era dinheiro antigo. A cabina era forrada a madeira de nogueira e couro creme. Havia uma mesa de jantar posta com cristais, uma área de lounge e um corredor que levava em um quarto. Fui à casa de banho. Tinha um duche completo, com azulejos de mármore. Olhei para mim no espelho. Os meus olhos estavam encovados, com olheiras escuras a manchar a pele por baixo deles. Parecia derrotada. Nunca mais, sussurrei para o meu reflexo. Esfreguei a sujidade do motel da minha pele. Usei os produtos alinhados no balcão, Aesop e La Mer. Quando me sequei, encontrei a roupa que a Clara tinha mencionado, um conjunto de lounge em cachemira cinzento carvão simples da Louropiana. Era macio, quente e assentava na perfeição. Sentei-me na cabine principal enquanto o avião subia para os 45 mil pés. Clara serviu-me uma taça de Dom Perignon 2008. O Sr. Penhaligon está na ligação de vídeo, disse Clara, apontando para um grande ecrã que descia do teto. O rosto de Carlos Penhaligon apareceu. Parecia ter uns 60 anos, com cabelo grisalho e óculos de aros de arame, sentado num escritório que mais parecia uma biblioteca. Senhora Hart, disse Carlos, espero que as acomodações sejam satisfatórias. São esmagadoras, admiti. Carlos, diga-me a verdade. Por que eu? Por que agora? Como disse o seu tio-avô Alistair era um homem peculiar. Carlos começou. Ele construiu o Grupo Aurora a partir de uma pequena empresa de navegação em Roterdão, transformando-o num leviatã global de logística. Mas nunca se casou. Observou o seu pai afastar-se e observou-a assim de longe. Admirava a sua resiliência. Ele observava-me. Senti um calafrio. Então por que não ajudou quando estava a perder tudo? Alistair acreditava que o aço é forjado no fogo.
disse Carlos suavemente. Ele estipulou no seu testamento que a senhora não devia ser contactada até atingir o que ele chamava de fundo do poço. Ele queria garantir que quem herdasse o seu império compreendesse o valor da sobrevivência. Se tivesse permanecido confortável no seu casamento, o dinheiro teria ido para a caridade. Olhei pela janela para o abismo negro do Oceano Atlântico. Então, o meu sofrimento foi um teste? Uma qualificação? Uma qualificação, corrigiu Carlos. Pedro Silva é um tubarão, senhora Hart. Mas ele é um tubarão num aquário. O mundo em que está prestes a entrar é o oceano aberto. Alistair precisava de saber que a senhora conseguia sobreviver à mordida. Momento. Tenho que fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, a herança súbita, o tio-avô peculiar, a ideia de que eu tinha de chegar ao fundo do poço para ser digna, era tão bizarra. Quero dizer, pensem bem, um tipo que passa a vida a observar-me, a testar-me, a esperar que eu esteja completamente falida para me oferecer uma fortuna. Na minha terra, diríamos, este gajo é completamente maluco. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Nunca ninguém me tinha dado nada sem um preço ou sem me pedir algo em troca, muito menos um império. Era como se, por um lado, eu sentisse a sorte divina, mas por outro, uma ponta de ressentimento. Será que não valia nada antes de ter tudo perdido? É uma pergunta que ainda hoje me faço e, sinceramente, não tenho uma resposta clara. De qualquer forma, voltando à história, o avião aterrou em Zurique ao nascer do sol sobre os Alpes. O céu era de um azul impossível de tão puro. Fui levada através de um terminal privado de alfândega, sem passaporte, apenas uma autorização de nível diplomático arranjada pelos advogados, e para outro carro. Conduziram até a Bahnhofstrasse, a rua bancária mais exclusiva do mundo. Pararam em frente a uma pesada porta de madeira discreta, entre uma flagship da Gucci e uma loja de relógios. Não havia sinal. Esta era a sede do fundo familiar Hart. Dentro, a sala de reuniões cheirava a cera de abelha e papel velho. Carlos estava lá, em carne e osso, mais baixo do que parecia no ecrã, mas com uma presença intensa. Estava rodeado por uma equipa de 6 advogados e contabilistas. A papelada, disse Carlos, gesticulando para uma pilha de documentos com cerca de 30 centímetros de altura. Pelas 6 horas seguintes, assinei o meu nome. Anna Hart. Anna Hart. Anna Hart. A cada assinatura, sentia que Anna Sterling morria um pouco mais. Estava a assinar por ativos que nem conseguia compreender. A escritura do Mônaco, a participação de 51% na Aurora Logistics, as minas de lítio no Nevada, a carteira imobiliária comercial em Tóquio. Finalmente, Carlos colocou um único cartão de débito preto na mesa. Era pesado, feito de titânio anodizado. Não havia números. Apenas um chip e o meu nome. Isto está ligado à conta de liquidez operacional, disse Carlos. O limite é efetivamente inexistente. É compensado diretamente através do Banco Central. Peguei nele. Sentia-se frio. Então sou rica, disse a voz monótona. Não é apenas rica, Ana, disse Carlos, inclinando-se para a frente. É um poder soberano. Tem mais liquidez do que alguns pequenos países. A questão é o que quer fazer com ela. Fechei os olhos, vi o sorriso de Pedro, vi Sofia Almeida a atirar-me o cheque de 25.000 euros. Vi os guardas de segurança a observarem-me a enfiar a minha vida em sacos do lixo. Abri os olhos. Estavam duros. Quero ir às compras, disse. E depois quero comprar uma empresa. Carlos sorriu, um sorriso de tubarão. Que empresa? Ainda não sei, disse. Mas sei quem precisa dela. A transformação não aconteceu de um dia para o outro. Demorou 3 meses. Fiquei num chalé privado na Serra da Estrela
escondida do mundo. A narrativa em Lisboa era que Anna Sterling tinha desaparecido. Alguns tabloides especularam que eu estava num centro de reabilitação. Outros que tinha voltado para o Alentejo para viver num reboque. Pedro Silva deu uma entrevista chorosa à Vanity Fair, alegando que me desejava o melhor enquanto apresentava a sua nova noiva, uma modelo de Instagram de 22 anos chamada Joana Mendes. Eu estava a trabalhar mais do que alguma vez tinha trabalhado como esposa. Carlos contratou uma equipa, não de estilistas, mas de consultores. Tive uma treinadora de voz da Royal Shakespeare Company para baixar o meu tom e remover o tremor nervoso que tinha desenvolvido durante o meu casamento. Tive um tutor de macroeconomia da London School of Economics que me massacrava com tendências de mercado, fusões e aquisições, 4 horas por dia. Tive um personal trainer, um antigo legionário estrangeiro francês que me fazia correr montanhas até os meus pulmões arderem, reconstruindo a força física que tinha negligenciado. Não estava apenas a ficar em forma, estava a armar-me. Pelo 3º mês, estava pronta para a mudança estética. Voei para Paris, não fui às lojas. As lojas vieram até a minha suíte no Hotel Ritz Paris. Um estilista chamado Jean-Luc, que geralmente só trabalhava com realeza e vencedores de Oscars, olhou para o meu longo cabelo loiro-mel, o cabelo que Pedro tinha amado porque me fazia parecer doce. Tem de ir, disse. Jean-Luc acenou com a cabeça. Cortou-o num bob assimétrico e afiado que emoldurava a minha mandíbula. Era severo, chique e intimidante. Tingiram-no com um tom mais escuro, um castanho intenso que fazia os meus olhos verdes sobressair. Substituí os vestidos florais e os tons pastéis suaves do meu passado por peças estruturais. Fatos Alexander McQueen com ombros afiados, saltos Saint Laurent que estalavam como tiros no pavimento, óculos de sol, Tom Ford que escondiam os meus olhos completamente. Olhei-me ao espelho. Anna Sterling, a dona de casa suave e maleável, tinha desaparecido. Quem me olhava de volta era Anna Hart, a presidente do Grupo Aurora. É a hora, disse a Carlos ao telefone. O momento é oportuno, respondeu Carlos. A empresa de Pedro, a Silvatec, enfrenta uma crise na cadeia de abastecimento. Os microchips para os seus novos óculos de RV estão presos em Taiwan. Ele precisa de um parceiro de transporte para priorizar a sua carga, ou o preço das suas ações entrará em colapso antes da chamada de resultados do 3º trimestre. Sorri, era a vantagem que precisava. Quem é o parceiro de transporte que ele está a tentar contratar? Ele está atualmente numa guerra de licitações para adquirir uma empresa de logística de médio porte chamada Trident Cargo. Se ele os comprar, controlará a sua própria cadeia de abastecimento. Trident Cargo, meditei. Compra. Desculpe? Compra a Trident Cargo, Carlos. Supera a licitação dele. Usa uma empresa de fachada. Certifica-te que ele não sabe que somos nós. Apenas garante que ele perde o negócio. Isso custará um prêmio. Poderemos ter de pagar 30% acima do valor de mercado. Faz isso. Quero-o desesperado. 2 dias depois, a notícia rebentou. A Silvatec tinha sido superada. Uma empresa holding anônima tinha adquirido a Trident Cargo por 150 milhões em dinheiro. As ações de Pedro caíram 8% com a notícia. Observei o ticker no meu iPad enquanto bebia um expresso num café em Paris. Foi o primeiro corte. Agora, disse para mim mesma, vamos para casa. Pedi a Carlos que arranjasse o meu regresso, mas não uma entrada discreta. Precisava de fazer uma declaração. Era maio, a primeira segunda-feira de maio, o baile de gala do Met. Pedro Silva era co-presidente este ano. Era o auge da sociedade lisboeta. Um convite era impossível de conseguir, a menos que fosses da elite ou um doador bilionário. Carlos, disse, consegue-me uma mesa no Met Gala. Ana, as mesas estão esgotadas com meses de antecedência.
A Anna Wintour aprova a lista de convidados pessoalmente. Eu sou dona do grupo Aurora, Carlos. Acabamos de patrocinar a nova ala do Louvre, não foi? Faz uma chamada, doa 5 milhões ao Costume Institute, se for preciso. Mas mete-me naquele tapete. Carlos suspirou, mas eu consegui ouvir o respeito na sua voz. Considere feito. Então, voltando àquela noite de gala, Pedro estava no topo da escadaria, a rir de algo que a Joana Mendes tinha dito. Sentiu a mudança na atmosfera. Virou-se, olhou para as escadas, os seus olhos fixos na mulher de ouro, apertou os olhos. Não podia ser a Ana. A mulher que ele tinha expulsado com sacos de lixo 3 meses antes. Cheguei ao topo da escadaria. Parei a 2 metros dele. As câmaras piscavam tão rapidamente que parecia uma luz estroboscópica. Pedro estava sem fala. Ana, ele engasgou. O quê? Como? Virei a cabeça lentamente. Olhei para a Joana. Depois olhei para o Pedro. Não parecia zangada, parecia aborrecida. Olá, Pedro, disse a voz suave, baixa e assustadoramente calma. Belo smoking. Alugado? Não esperei por uma resposta. Passei por ele, a minha cauda dourada roçando o seu sapato, e entrei no museu. Pedro ficou ali, congelado. Ele ainda não sabia, mas a mulher que tinha acabado de passar por ele não era a sua ex-mulher. Era a nova dona da empresa de que ele precisava para salvar a sua vida, e estava apenas a começar. Na manhã seguinte ao baile do Met, a minha foto no vestido dourado estava na capa do New York Post. A manchete gritava: "A ex-dourada, o regresso bilionário de Ana." Pedro Silva estava no seu escritório na Silvatec, a olhar para o jornal. Amassou-o e atirou-o para o outro lado da sala. "É um acaso", resmungou para a Sofia Almeida, que andava de um lado para o outro, nervosa. Ela provavelmente encontrou algum parente rico. Isso não significa que seja uma ameaça. "Pedro", disse Sofia com a voz tensa. "Ela não é apenas rica. O grupo Aurora é a holding que comprou a Trident Cargo, a mesma empresa que nos superou nas minas de lítio no Nevada. A mesma empresa que acabou de adquirir 15% das ações da Silvatec no mercado aberto esta manhã." Pedro congelou. "O quê? Alguém está a comprar agressivamente ações da Silvatec. Tem feito isso discretamente através de empresas de fachada há semanas. Esta manhã consolidaram. O Grupo Aurora agora possui uma participação minoritária significativa." "Quem gere a Aurora?" Pedro exigiu, o rosto distorcido. "Arranca-me um nome." Sofia puxou um documento no seu iPad. Hesitou. "Bem, a presidente do conselho, Sofia leu. Está listada como A. Hart." Pedro sentiu o sangue escoar do seu rosto. "Hart, o meu nome de solteira, Anna Hart." Sentou-se pesadamente na sua cadeira ergonômica. A mulher que ele tinha descartado como lixo era agora a sua maior acionista. "Põe-na ao telefone!" Pedro latiu. "Agora!" "Tentei", disse Sofia. A assistente dela disse que ela está indisponível. Atualmente está numa reunião com a BlackRock e a Vanguard. Por que razão estaria ela a reunir-se com os investidores institucionais? Sofia olhou para ele com pena. "Pedro, ela está a construir uma coligação. Ela está a preparar uma aquisição hostil. A percepção atingiu-o como um golpe físico. Uma aquisição hostil. Se ela convencesse os outros grandes acionistas de que ele era incompetente, de que as suas recentes falhas na cadeia de abastecimento, que eu tinha orquestrado ao comprar a Trident, estavam a prejudicar a empresa, eles poderiam votá-lo para fora. Ela não pode fazer isto", Pedro sussurrou. "Eu construí esta empresa. Eu sou a Silvatec." "Ela tem capital, Pedro", disse Sofia. "E neste momento, a rua adora. A ação saltou 12% só com o rumor de que a Aurora está envolvida. Acham que ela é a salvadora." Pedro levantou-se. "Marca uma reunião pessoalmente, não me importa o que for preciso. Diz-lhe que estou pronto para falar." "Acordo."
2 dias depois, a reunião foi marcada. Não na Silvatec, mas na sede temporária do Grupo Aurora, numa penthouse, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Pedro chegou com Sofia e uma equipa de 5 advogados. Usava o seu fato de poder, azul marinho, gravata vermelha. Estava pronto para intimidar, para lembrar quem estava no comando. Foram levados para uma sala de reuniões com janelas do chão ao teto, com vista para toda a cidade. A mesa era de vidro. As cadeiras eram de couro branco. Eu estava sentada à cabeceira da mesa. Usava um fato branco, afiado e imaculado. Não me levantei quando eles entraram. Não sorri. Apenas gesticulei para as cadeiras vazias. Olá, Pedro, disse. Sofia. Ana, começou Pedro, tentando soar jovial. Olha, já fizeste a tua parte. Ganhaste algum dinheiro. Compraste algumas ações. Bravo! Mas não vamos destruir a empresa. Estou disposto a oferecer-te um lugar no conselho, sem direito a voto, claro. Peguei num arquivo à minha frente. Abri-o lentamente. Parece que estás sob uma ideia errada, Pedro, disse, a voz fria e desapegada. Eu não comprei as ações para ter um lugar na tua mesa. Eu comprei a mesa. Tu não podes. Eu posso, interrompi. Atualmente controlo 28% do capital social com direito a voto. Tenho compromissos da BlackRock e dos fundos de pensões para mais 23%. Isso são 51%, Pedro. Uma maioria de controlo. A sala silenciou-se. Sofia Almeida parecia que ia vomitar. Estou a convocar uma reunião de acionistas de emergência para sexta-feira. Continuei. A agenda é simples. A destituição do CEO por negligência grave e irresponsabilidade fiduciária. Negligência? Pedro engasgou. Eu sou um visionário. Perdeste a aquisição da Trident porque estavas em St. Bart's com a tua amante, disse deslizando uma foto pela mesa. Era uma foto de Pedro num iate, datada da mesma semana em que o acordo da Trident falhou. Ignoraste os avisos de escassez de lítio porque demitiste o VP de operações, que, a propósito, acabei de recontratar, e usaste fundos da empresa para pagar os teus advogados de divórcio. Olhei para Sofia. Isso é tecnicamente peculato, não é, Sofia? Sofia ficou pálida. Começou a arrumar a sua pasta. Não podes provar isso, disse Pedro, embora a sua voz estivesse a tremer. Tenho os recibos, disse. Carlos, mostra-lhe. Carlos Penhaligon deu um passo à frente e colocou uma grossa pasta na mesa. Estava rotulada como Auditoria Silva. Temos auditado as finanças da empresa desde que adquirimos a primeira ação, disse Carlos. Senhor Silva tem usado o jato da empresa para férias pessoais no valor de 4 milhões de dólares por ano. Tem consultores na folha de pagamentos que são, na verdade, amigos pessoais. A SEC está muito interessada nesta pasta. Pedro olhou para a pasta. Olhou para mim pela primeira vez na vida. Parecia pequeno. O que queres? Perguntou. A voz quase um sussurro. Queres dinheiro? Dou-te metade. Dou-te a casa em Cascais. Só não vazes isto. Inclinei-me para a frente. Os meus olhos verdes eram gelo. Não quero o teu dinheiro, Pedro. Tenho mais do que tu alguma vez terás. E não quero a casa. Já comprei a nota hipotecária ao banco esta manhã. É minha de qualquer maneira. Então o quê? Pedro chorou. O que queres? Quero que te demitas, disse, com efeito imediato, publicamente, citando razões de saúde. E quero que assines os teus restantes direitos de voto para o fundo Hart. Se eu fizer isso, não tenho nada, nem empresa, nem poder. Terás a tua liberdade, disse, e evitarás a prisão, porque se não assinares, entrego esta pasta ao procurador distrital em 10 minutos. Olhei para o meu relógio. Um Patek Philippe incrustado em diamantes, muito mais bonito do que o que ele usava. Tens 9 minutos, Pedro. Pedro Silva assinou os papéis às 16h58 de uma sexta-feira.
Saiu dos escritórios do Grupo Aurora, parecendo um fantasma. Não tinha comitiva. Sofia Almeida tinha se demitido por mensagem de texto a meio da reunião para salvar a sua própria licença. Fiquei junto à janela a vê-lo sair para a Avenida da Liberdade. Parecia perdido. Chamou um táxi amarelo, não um carro particular. Está feito, disse Carlos parado atrás de mim. Nem por isso, disse, há mais um ponta solta. Virei-me. Precisava de ir ao apartamento, a penthouse. O lugar onde tinha sido humilhada. O lugar onde tinha empacotado a minha vida em sacos de lixo. Não precisava de ir lá por razões legais. A propriedade fazia agora parte dos bens que eu controlava. Precisava de ir lá por mim. Cheguei uma hora depois. O porteiro, Henrique, apressou-se a abrir a porta. Parecia lá aterrorizado. Senhora Hart, Henrique gaguejou. Bem-vinda de volta. Nós soubemos da notícia. Olá, Henrique, disse gentilmente. Está tudo bem. Subi de elevador até a penthouse. O código tinha sido alterado, mas eu tinha a chave mestra agora. Entrei. O apartamento cheirava a colônia cara e desespero. Estava desarrumado. Caixas por todo o lado. Pedro tinha estado a fazer as malas a meias, antecipando o pior. Sentada no sofá branco estava Joana. Ela estava a navegar no seu telefone com um ar aborrecido. Quando me viu, saltou. Não podes estar aqui, Joana gritou. Isto é propriedade privada. Pedro disse que ia chamar a polícia. Comecei a rir. Foi uma risada genuína e calorosa. Isto é propriedade privada, Joana. Minha. Avancei pela sala, os meus saltos a estalar nos pisos de mármore. Quem é você? Perguntou a Joana com um ar confuso. Claramente não reconheceu a mulher chique e poderosa à sua frente como a ex-mulher apagada que Pedro tinha descrito. Sou a senhoria, disse. E o aviso de despejo é com efeito imediato. Os olhos da Joana arregalaram-se. Mas o Pedro disse que íamos para Paris amanhã. Temos bilhetes. Os cartões de crédito do Pedro foram congelados, disse. Duvido que ele vá a algum lugar mais longe do que Setúbal. Nesse momento, a porta da frente abriu-se. Pedro entrou a correr sem fôlego. Viu-me parada ali, parecendo uma rainha no seu castelo conquistado. Ana, por favor, Pedro ofegou. Não faças isto. Não à frente dela. À frente de quem? Perguntei olhando para a Joana. Da tua funcionária ou da tua namorada? É difícil acompanhar. Joana olhou para Pedro. O que é que ela quer dizer? Cartões de crédito congelados? Pedro, o meu Amex foi recusado na Sephora esta manhã. Pedro ignorou-a. Caminhou na minha direção com as mãos estendidas. Ana, podemos resolver isto. Fomos uma equipa uma vez. Lembras-te dos primeiros tempos? Lembras-te do apartamento pequeno? Lembro-me, disse suavemente. Lembro-me que pagava a renda. Lembro-me que cozinhava as refeições. Lembro-me que acreditei em ti quando ninguém mais acreditou. E lembro-me que me trocaste no momento em que provaste o sucesso. Fui estúpido, Pedro gritou. Fui um idiota. Aceita-me de volta. Podemos gerir a empresa juntos. Casal de poder. Pensa na imprensa. Olhei para ele com pura pena. Já não era ódio. Era indiferença. Não preciso de um parceiro, Pedro, disse. E certamente não preciso de ti. Não vim aqui para te ter de volta. Vim aqui para ir buscar as minhas coisas. As tuas coisas? Pedro olhou em volta. Levaste tudo. Nem tudo. Fui até a lareira. Acima da lareira havia uma pequena pintura empoeirada de um farol. Não era valiosa. Era algo que eu própria tinha pintado anos atrás, antes de parar de pintar para me concentrar na carreira de Pedro. Tirei-a da parede. Isto, disse. E mais uma coisa. Fui até a secretária onde Pedro guardava a sua posse mais preciosa, o primeiro dólar que tinha feito, emoldurado em vidro,
Peguei nele. Ei! Pedro gritou. Isso é meu. Na verdade, disse examinando a moldura, tecnicamente, eu ganhei este dólar. Vendi a primeira unidade de software enquanto estavas a dormir de ressaca em 2012. Apenas te deixei emoldurá-lo. Parti a moldura contra a borda da secretária. O vidro estilhaçou-se. Tirei a nota de dólar, dobrei-a e guardei-a no bolso. Juros, disse. Caminhei até a porta. A Joana estava a chorar agora, percebendo que o seu trem da vida boa tinha descarrilado. Pedro estava caído no chão, com a cabeça nas mãos. Parei a porta. Olhei para os destroços da minha antiga vida. Tens 1 hora para sair, disse. As limpezas estão a chegar. Quero este lugar esterilizado. Saí para o corredor, a porta fechando-se atrás de mim com um som final satisfatório. Desci de elevador. Quando pisei a rua, uei. Ah, Rui! O ar parecia mais limpo, mais leve. Carlos esperava ao pé do carro. Para onde agora, senhora Hart? Para o aeroporto, disse. Acho que já passei tempo suficiente em Lisboa. E a empresa, o conselho pode gerir por algumas semanas. Tenho um novo projeto. Ah, e qual é? Vou comprar a casa ao lado da antiga residência do Pedro, em Cascais. Disse um brilho travesso nos meus olhos. E vou transformá-la num abrigo para cães resgatados. Muitos latidos. Ele odeia cães. Carlos sorriu. Uma excelente estratégia de investimento. Entrei no carro. Não olhei para trás para a penthouse. Não olhei para o passado. Olhei para o horizonte, onde o meu próprio helicóptero privado esperava para me levar para uma vida que era finalmente, verdadeiramente minha. As pás do Sikorsky S-76 fatiam o ar úmido acima de Cascais. Um batimento rítmico que soa como um coração, firme, poderoso e implacável. Eu, Anna Hart, sentava-me sozinha na cabina traseira, um copo de água com gás na mão. Lá embaixo, o trânsito na A5 era um emaranhado de luzes traseiras vermelhas, um rio de pessoas frustradas a tentar escapar da cidade para o fim de semana. Lembrei-me de estar nesse trânsito, no banco do passageiro do carro de Pedro, ao ouvi-lo gritar com os seus assistentes ao telefone, culpando-me pelo atraso porque eu tinha demorado 5 minutos a mais a arranjar-me. Tomei um gole de água. O gelo tilintava contra o cristal. A 3.000 pés de altitude, o trânsito parecia formigas a aproximar-se de alguma rua exclusiva em Cascais. Senhora Hart, a voz do piloto estalou no headset. Eta 2 minutos. Olhei pela janela. Cascais, o recreio de 1%, o lugar onde tinha passado 10 verões, a sentir-me uma impostora na minha própria casa. Via a costa, a borda irregular onde o Atlântico se encontrava com as dunas. E lá estava, a propriedade Silva. Do ar era um complexo enorme e extenso de telhas cinzentas e sebes cuidadas. Parecia impenetrável, mas eu conhecia os códigos agora. Eu era dona do portão. Eu era dona das telhas. Eu era dona do próprio terreno onde se erguia. O helicóptero desceu, levantando uma tempestade de areia e relva, enquanto aterrava no heliporto privado. Uma nova adição que Carlos tinha encomendado no dia em que a escritura foi transferida. Enquanto os rotores abrandavam para um zumbido, saí. O ar salgado atingiu-me instantaneamente, forte e limpo. Já não cheirava a colônia de Pedro. Cheirava a oceano. Carlos Penhaligon esperava na pista, ladeado por um novo membro da equipa. Ele segurava um tablet contra o peito, o seu fato impecável apesar da brisa oceânica. Bem-vinda à casa, senhora Hart, disse Carlos, inclinando ligeiramente a cabeça. Ainda não é casa, respondi, tirando os óculos de sol. Olhei para a casa que se avistava ao longe. Neste momento é apenas um edifício que adquiri. Caminhei pelo relvado, os meus saltos afundando ligeiramente na espessa relva esmeralda. A funcionária, uma mulher de rosto severo chamada Kátia,
Apressou-se a acompanhar. Os transportadores estão em stand-by, Sra. Hart, disse Katia. Não tínhamos a certeza do que queria manter. A coleção de arte sozinha está assegurada por 12 milhões. Parei à porta da frente. Era uma porta dupla enorme de mogno escuro. Lembrei-me do dia em que Pedro a mandou instalar. Fez-me ficar lá fora por 20 minutos porque não queria que eu sujasse o mármore novo do hall enquanto os empreiteiros trabalhavam. Empurrei a porta. A casa estava em silêncio. Era um mausoléu de bege, paredes bege, carpetes bege, sofás bege. Era de bom gosto, caro e completamente desprovido de vida. Era uma casa projetada para ficar bem numa revista, não uma casa projetada para ser vivida. Entrei na sala principal. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do oceano, mas a vista estava obstruída por cortinas pesadas de veludo que Pedro insistia em manter fechadas para proteger os móveis dos danos solares. Abre-as, disse. Katia piscou os olhos. Senhora, as cortinas. Abre todas, quero ver o céu. Katia apressou-se para os comandos eletrônicos com um zumbido suave. O veludo pesado abriu-se. A luz inundou a sala, cegante e brilhante. Os fios de pó dançavam nos súbitos raios de sol. Caminhei para o centro da sala. Olhei para os móveis, os sofás de couro italiano personalizados, demasiado duros para sentar, a mesa de centro de vidro. Eu limpava constantemente impressões digitais da escultura abstrata no canto, que parecia um pedaço de metal retorcido. Pedro chamava-lhe arte. Eu chamava-lhe o erro. Carlos, disse a minha voz ecoando no espaço cavernoso. Sim, Ana. Quero que se vá. Qual peça? Tudo, disse, virando-me num círculo lento. Cada cadeira, cada tapete, cada pintura, cada colher na gaveta da prataria. Se Pedro Silva comprou, tocou ou olhou para ele, quero que saia desta casa até o pôr do sol. Katia pareceu horrorizada. Sra. Hart, o esboço de Basquiat no corredor. Doía, disse eu despreocupadamente. Envia para um museu ou vende e dá o dinheiro ao abrigo de cães. Não me interessa. Apenas tira esta energia daqui. E os móveis? Queima-os, disse. Depois fiz uma pausa, um pequeno sorriso brincando nos meus lábios. Na verdade, não. Queimá-los é mal para o ambiente. Doa os móveis ao Centro de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência de Almada. Que as mulheres que tiveram de fugir sem nada se sentem nos sofás de 10 mil euros de Pedro Silva. Ele teria odiado isso. É perfeito. Pelas 4 horas seguintes, a casa era um viveiro de atividade. Uma frota de caminhões chegou. Os transportadores invadiram a propriedade como formigas. Sentei-me no muro de pedra do pátio, a bebericar um copo de Bordeaux vintage. A ver o meu passado ser levado em caixas. Vi a cama onde tinha chorado ser desmantelada. Vi a mesa de jantar onde ele me tinha ignorado ser carregada para um caminhão. Vi a vida da senhora Pedro Silva ser desmantelada, parafuso a parafuso, enquanto o sol começava a mergulhar no horizonte, pintando o céu em traços violentos de violeta e ouro. Carlos aproximou-se. O seu telefone tocava. É ele, disse Carlos baixinho. Eu não desviei o olhar do meu vinho. Pedro, ele está a ligar para a linha principal. Diz que é uma emergência. Diz que sabe que estás na casa. Girei o vinho no meu copo. Põe em alta voz. Carlos tocou no ecrã e segurou o telefone. Carlos, Carlos, ela está aí. A voz de Pedro soava diminuta e frenética. Parecia bêbado. Diz-lhe que não pode fazer isto. Tenho direitos. Essa casa tem as minhas coisas lá dentro. Olá, Pedro, disse. A minha voz estava calma, quase aborrecida. Ana, Pedro gritou. Graças a Deus. Olha, tens de parar com isto. Ganhaste, ok? Tu levaste a empresa. Tu levaste o apartamento. Mas a casa de Cascais,
O piano da minha mãe está lá, os meus troféus de golfe. O piano foi doado ao programa de música da escola secundária local, disse. Eles ficaram encantados. E os troféus, creio que os transportadores os puseram no caixote da reciclagem. Eram maioritariamente de plástico folheado a ouro, não eram? És um monstro, Pedro cuspiu. Eras tão doce, eras tão gentil. O que te aconteceu? Levantei-me. Caminhei até a beira do pátio, olhando para as ondas que rebentavam. Tu aconteceste-me, Pedro, disse. Tu pegaste na menina doce e gentil e trituraste-a até ela virar pó. Mas esqueceste-te de uma coisa sobre o pó. O quê? Ele rosnou. Acrescenta água. E ele vira betão. Eu não quebrei, eu endureci. Vou processar-te, Pedro ameaçou, embora a luta estivesse a deixar a sua voz. Vou arrastar-te para os tribunais durante anos. Não, não vais, disse, porque se apresentares uma única moção, eu vou divulgar a pasta que o Carlos te mostrou. A evasão fiscal, as contas, offshore, o peculato. Não me estás a ligar para me ameaçar, Pedro. Estás a ligar para implorar, e eu já terminei de ouvir. Ana, por favor. Cof. Adeus, Pedro. Não voltes a ligar para este número. Agora pertence à Fundação Hart. Fiz sinal a Carlos para desligar. A linha ficou morta. O silêncio voltou ao pátio, mais pesado e mais doce do que antes. A Fundação Hart? Carlos perguntou, erguendo uma sobrancelha. Virei-me para olhar para a propriedade ao lado, a enorme propriedade separada da minha por uma sebe alta. Comprei-a esta manhã, disse casualmente. A casa do vizinho. O banco ficou feliz por se livrar dela. Compras-te a hipnotizante propriedade de 6 hectares ao lado? Carlos pareceu genuinamente impressionado. Para quê? Tens 20 quartos aqui. Esta casa, apontei para a concha vazia atrás de mim, é para mim. Vai ser preenchida com luz e cor e barulho. Vou voltar a pintar. Vou dar festas onde as pessoas realmente comem a comida. Apontei para a casa do vizinho. Mas aquela vai ser um santuário. Alta segurança, apoio jurídico de primeira linha, um lugar para mulheres que estão a passar por divórcios de alto conflito, com homens poderosos, mulheres a quem dizem que são loucas, ou gananciosas, ou sem valor. Vamos dar-lhes a única coisa que eu não tive. E o que é isso? Carlos perguntou. Um exército, disse. Caminhei de volta para a minha sala vazia. Já estava escuro, a única luz vindo da lua a refletir no oceano. A sala era vasta e oca, mas pela primeira vez em 10 anos, não me sentia sozinha. Parecia uma tela em branco. Tirei o primeiro dólar amassado do meu bolso, aquele que tinha tirado da penthouse, e coloquei-o na lareira de pedra. Era a única coisa na sala. Não era uma recordação de Pedro. Era um lembrete de que eu tinha começado com nada além de coragem e tinha terminado com tudo. Inspirei profundamente, enchendo os meus pulmões com o ar fresco da noite. Eu não era a ex-mulher. Eu não era a vítima. Eu era a arquiteta do meu próprio destino. Carlos! Chamei, a minha voz forte e clara. Sim, senhora Hart? Põe o arquiteto ao telefone e pede umas pizzas. Estou esfomeada. Enquanto estava ali no escuro, a observar a luz da lua dançar na água, sorri. Não era o sorriso polido e praticado de uma esposa troféu. Era o sorriso perigoso e radiante de uma mulher que tinha atravessado o fogo e aprendido a controlar a chama. O helicóptero tinha chegado para mim. Sim, mas no final percebi que não precisava de ser resgatada. Eu só precisava de ser libertada. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é inequívoco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. O que teriam feito vocês?
Teriam ficado com o dinheiro e desaparecido para uma ilha, ou teriam voltado para reclamar tudo, tal como eu?